Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje a gente vai falar de duto assoprando, beleza? Você já viu que tem caixa de som que mesmo com volume baixo ou em determinadas frequências, ela joga um sopro de ar? Então, se você quer saber se isso é normal e como corrigir, fica comigo até o final do vídeo, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha e, por favor, deixa seu comentário, nem que seja um emoji, nem que seja um joinha aí, ó, deixa um joinha aí que eu tô deixando um joinha aqui para você, que vai ter sempre acesso a esse material de forma gratuita enquanto puder, tá ajudando a gente a manter esse trabalho, beleza? Então, primeiramente, olha só que caixinha que tem uma ressonância legal, ó. Eu gosto demais dessa caixa, cara. É normal? Não, não é. Não é normal o duto assoprar. Em determinadas circunstâncias, em determinados espúrios, que eles são exceções e não a regra, é normal sim, né? Vem uma onda transiente que está fora ali do parâmetro nominal daquele alto-falante daquela caixa. Por exemplo, você trabalha com uma sobra de potência, aí entra um transiente, entra uma faixa que está com headroom, com sobra. Pode ser que o duto eventualmente dê uma descarga de sopro. Beleza. Ele está compensando aquele transiente que aquela caixa não foi projetada para reproduzir. Então, ele colora naquele exato momento, ou seja, ele dá aquele sopro naquele exato momento. Porém, se você perceber que durante um grave estendido, vem aquele grave, ele ao invés de simplesmente reproduzir o grave com pressão, você põe a mão aqui a aproximadamente 50 centímetros e ele sopra como se estivesse saindo do ventilador, aí não, aí está errado. Esse é o fenômeno da coloração. Mesmo em potência nominal, em programa musical normal, se estiver soprando direto, significa que o seu duto está com pouca vazão. Então, o que isso significa na prática? O que acontece? Por exemplo, essa caixa aqui é compatível com a força motora desse alto-falante, com os parâmetros desse alto-falante. Beleza. O que vai acontecer na hora que vem o grave? A velocidade do ar no duto, ela vai ficar sempre abaixo, né, de 20 metros por segundo. A partir do momento que a velocidade começa a ficar acima de 20 metros por segundo, começamos a ter problema de coloração. Essa é uma média, tá pessoal? 20 metros por segundo, alguns falam que é 7% a velocidade do som, mas assim, em termos práticos, 20 metros por segundo, pela minha experiência, é um parâmetro bem confiável, tá? Então isso, por exemplo, quando você está usando um software de projeção de caixa, você coloca os parâmetros do alto-falante e ele determina ali, de acordo com a área do duto, qual que é a velocidade que estará transitando naquele duto. Então vamos supor que a velocidade esteja passando de 20 metros por segundo. Você vai ter a famosa coloração, ou seja, aquele sopro. Lembrando, em situações de espúrio, o seu alto-falante não foi projetado, nem a sua caixa foi projetada para tocar apenas o espúrio. Então o espúrio não é a regra, o espúrio é a exceção. Então é normal aquele soprinho esporádico, ok? Mas agora, se está acontecendo de maneira contínua, aí, meu amigo, você precisa corrigir. Como? Você pode aumentar a área do duto. Tem caixa que você vai ter que refazer, não tem como, mas você vai ter que aumentar a área do duto e compensar na profundidade para se manter na mesma sintonia. Sim, você vai ter que calcular isso, de preferência com software. Fazendo isso, você vai ter um ganho expressivo em SPL, além da caixa parar de soprar. Ah, Bruno, mas por que ganha SPL quando você corrige a coloração, quando você corrige o sopro? Você ganha em SPL porque você está tornando o conjunto caixa mais alto-falante mais eficientes. Então, isso aqui é um conjunto transdutor. Como assim um conjunto transdutor? Esse alto-falante, se eu colocar ele aqui no chão e tentar reproduzir grave com ele, ele não vai reproduzir grave.
O que ele vai fazer? A frequência que está sendo emitida aqui na frente vai se anular com a frequência que está sendo emitida na parte traseira do alto-falante. Por quê? Porque eles estão em fases opostas e o comprimento dessas ondas permite que uma se encontre com a outra e, portanto, se anule. A caixa ela serve justamente para fazer essa separação de forma inteligente, por assim dizer, porque ela separa, atrasa no duto o tempo suficiente para a hora que a onda vir aqui no duto, ela, ao invés de cancelar com a onda que está sendo formada aqui, ela somar com a onda que está sendo formada aqui numa determinada frequência, beleza? A partir de uma determinada frequência. Então, a caixa dutada com o alto-falante, ela serve como um conjunto transdutor para reproduzir as frequências graves propriamente ditas. Então, se eu tenho uma deficiência no meu duto e meu duto assopra, boa parte daquela energia que está sendo aplicada, ao invés de estar sendo transformada em som, ou seja, numa vibração bilateral, né, ela vai se transformar apenas numa locomoção unilateral. O que é uma locomoção unilateral? O ar vai ir apenas para frente, ela vai se transformar num sopro. Ou seja, o sopro não é som. O sopro é apenas uma locomoção unilateral. Agora, a partir do momento que a caixa está trabalhando de modo que ela não promova uma locomoção unilateral e sim promova uma locomoção de ar bilateral, né? Ela consegue fazer o ar vibrar naquela frequência que ela se propõe a responder, aí sim o grave vem. E quanto mais eficiente ela for nesse processo, mais vai ser a pressão sonora. Então, por isso que você corrigir um duto deficiente que está apresentando coloração, que está apresentando esse tipo de problema, vai fazer com que você tenha mais SPL. Ah, Bruno, mas pode ser excesso de área do duto? Não. Excesso de área do duto vai trazer outros problemas, como por exemplo subir a sintonia da caixa, tá? O excesso de área do duto vai, por consequência, se você não compensar na profundidade, subir muito a sintonia da caixa, ou então tornar a resposta da caixa muito picuda, tá? Como assim muito picuda, Bruno? Explica pra gente, termos leigos, isso que tem gente que já está pensando besteira. Não, não é nada disso. Gente, quando você tem uma área de duto muito grande para um determinado tipo de alto-falante, ou seja, você vai ver lá na simulação do software que a velocidade do ar do duto está relativamente baixa também. Está ali tipo 3 metros por segundo, 4 metros por segundo. Então, qual que é a consequência disso? Você acaba tendo ali uma resposta muito boa na onde o duto está sintonizado, mas nas respostas adjacentes você começa a ter problema. Então, a área do duto, ela não deve ser dimensionada nem muito para mais, nem muito para menos, a não ser falantes de pancadão. Por isso que falantes de pancadão se dão bem com caixas com área de dutos exorbitantes. Vocês já viram aqueles falantes de pancadão que tem aquele duto assim, tem um falantinho de 12 polegadas e tem um duto que é isso aqui e a largura do falante. Por quê? Porque são alto-falantes que foram projetados para responder bem em picos. Falante de racha, por assim dizer. Então, naquele caso, o duto com uma área bem significativa é vantajoso. Nesse caso de falante misto, o duto com a área correta é vantajoso. Lembrando, errou para baixo, você vai ter ali a coloração, perde eficiência da caixa. Errou para cima da área, você vai ter ali uma resposta não tão agradável, você não vai explorar tanto o range de respostas daquele alto-falante. Beleza? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero ter aí tirado todas as suas dúvidas sobre o grave assoprando. Lembrando que aqui perto sempre vai assoprar. Sempre. Você pôs a mão aqui, o duto está trabalhando, está locomovendo massa de ar, você vai sentir o ar se deslocando. A questão é de longe, ele está jogando aquele ar longe, está tipo trabalhando como se fosse um ventilador mesmo. Se for esse o caso, aí está errado, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, obrigado por você que ficou comigo até o final do vídeo, aquele abraço, tamo junto e até a próxima.